Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse treinamento, tá? Então nós vamos entrar agora na parte de vendas. Eu vou te guiar nos passos da venda, tá? Você já tem o seu livro aí com você, o livro digital, o seu e-book. Eu te convido a ler também o seu e-book, tá? A estudar esse material. Isso é o que separa os bons vendedores dos grandes vendedores. Isso é o que separa os medianos daqueles que são excepcionais em vendas. É a preparação, é o estudo, tá? Então, nesse treinamento, nós vamos estar passando pelos seguintes passos. Primeiro, prospecção. Segundo passo, aí, o nosso contato inicial ou a abordagem. Terceiro passo, a qualificação. Quarto passo, a apresentação da oferta. O quinto passo, nós vamos tratar de objeções em vendas. O sexto passo, nós vamos para o fechamento, né, a negociação. O sétimo passo, pós-venda, tá? E nós temos aqui um over-delivery. Nós vamos também falar do pós-não vendas. O primeiro passo de vendas é a preparação. E o que é preparação? Preparação é o que define o vencedor. Preparação, aquele que melhor se prepara é o que melhor vende. Aquele que mais se prepara é o que mais fatura. Aquele que melhor se prepara é o que mais ganha em comissionamento, tá? Aquele que mais se prepara é o que alcança o primeiro lugar repetidas vezes. Então imagine comigo que o mundo das vendas é como qualquer mundo dos esportes, tá? O mundo das vendas é como qualquer mundo de ciências. O mundo das vendas é como qualquer mundo das artes. Aquele que se prepara mais, que se dedica mais, ele se sobressai sobre os demais, tá? Então, se a gente pensar aqui nas Olimpíadas, por exemplo, então os atletas eles passam 4 anos de preparação intensa, acordam mais cedo, cuidam da sua alimentação, da energia, dos pensamentos, cuida do seu condicionamento físico, cuida realmente de todas as áreas da vida dele para que ele possa dar o melhor naqueles poucos segundos de uma prova de atletismo, de uma prova ali de corrida, os 100 metros, uma corrida, os 200 metros, os 400 metros em uma corrida, a piscina, né, a natação ali, o nado livre, nado de peito, nado de borboleta, nado de costas. Então, tudo isso, todas essas provas, são apenas alguns segundos que definem o vencedor. E esses atletas passaram um ano inteiro de preparação. Isso se aplica também aqui ao nosso mundo, o mundo das vendas. Você vai se preparar, e se preparar muito bem para aquele tempo em que você estiver diante do seu cliente potencial, diante do prospect. E os 5 primeiros segundos ali diante do prospect, ele já vai ditar o tom de toda essa conversa, vai ditar como vai se dar o ritmo de todo o seu processo de vendas, tá? Então se prepare. Como é que a gente se prepara em vendas? A gente se prepara lendo bons livros. Você vai se preparar com cursos, com vídeos, com treinamento, com webinários. Você vai se preparar com as conversas com outros vendedores. Você se prepara lendo bons materiais, cartas de vendas, assistindo filmes que te colocam para cima. Você vai se preparar lendo biografias daqueles que venceram, tá? É assim que a gente se prepara. Então você vai se preparar logo no seu dia anterior. Antes de você ir dormir, você já começa a sua preparação. Você vai começar a anotar tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Você vai deixar a sua mente livre, a sua mente realmente vazia de preocupações ou vazia daquilo que você vai ter que fazer, tá? Então não use a energia mental que você tem para acumular dados, para guardar dados. Você pode se esquecer. E se você diz que tem uma boa memória e não esquece de nada, é porque a sua agenda anda meio vazia, tá? Então você tem que preencher a sua agenda. E à medida que a sua agenda se preenche, você vai precisar, sim, colocar tudo isso no papel. Então, primeiro, se prepare, tá? Se prepare. Estude sobre o seu público-alvo, estude sobre o seu mercado, estude sobre o seu produto, são os benefícios que o seu produto dá. Por que é que as pessoas compram de você? Por que é que elas deveriam comprar? Por que é que elas têm comprado da sua empresa? Por que o seu produto e não o produto de um concorrente? Por que o seu material? Por que comprar de você especificamente? Você precisa ter isso muito bem claro, precisa responder essas perguntas, precisa se preparar adequadamente para o processo de vendas, tá? Vendas é uma ciência. E por isso que nós estamos falando aqui dos passos da venda. Então, as vendas podem ser mensuradas e você precisa também se mensurar. Prepare seus relatórios,
prepare o número de visitas que você deve fazer. Você tem que ter muito claro qual é a sua meta de faturamento mensal e ir dividindo essa meta, tá? A meta mensal que você tem, divide ela em 4. Você vai ter a sua meta semanal. Divide essa meta semanal aí em 5 dias, você vai saber quanto você precisa vender por dia. Por dia. Então, você tem que ter o teu faturamento diário e acompanhar isso diariamente. Então, se você fechou o seu faturamento de hoje, que bom, você tem que fechar o faturamento de amanhã agora. Se hoje você fechou o faturamento de 2 dias em um único dia, que bom, amanhã você tem folga? Não, amanhã você vai buscar o faturamento do dia seguinte, tá? Do terceiro dia. Então, você precisa trabalhar assim. Se algum dia você vender muito mais do que aquilo que está no seu planejamento, você continue no pique de vendas, para você poder ultrapassar a tua meta e tomar cuidado, porque tem aqueles momentos em que as vendas parecem que desaparecem, né? Parecem sumir, onde está meu cliente? Tá? Então pode ser que você tenha um bom começo de vendas no começo do mês e depois tem aquele mais ou menos, mas aquele bom começo te deu o gás necessário para fechar dentro aí da sua meta ou ultrapassar a sua meta dentro do mês de faturamento. É importante que você também tenha isso aqui em mente, tá? Para um bom vendedor, meta não é teto, meta é piso, ou seja, meta é o mínimo que você tem que alcançar, tá? É o mínimo. E toda meta ela tem que ser feita de forma smartizada, ou seja, tem que ser uma meta que tem que ter tempo, tá? Ela tem que ter tempo para ser atingida. Qual é o prazo para essa meta aqui? Ela tem que ser relevante, ela tem que ser atingível, ela tem que ser importante, tá? Ela tem que ser desafiadora, ela tem que me dar uma recompensa, tá? Então a meta ela tem que ser smartizada. Eu tenho que responder todos esses dados, tá? Para minha meta de verdade ser uma meta inteligente, alcançável, que o cérebro entende que deve ser atingida. Se você não colocar uma meta para você como volume, como faturamento, como data limite para alcançar isso aí, a sua mente entende que está vago, então qualquer dia serve, tá? E geralmente qualquer dia ele nunca chega. É como o amanhã nunca chega, nós estamos sempre no hoje. Então coloque datas, tá? A data ela chega. A data é algo tangível, algo que a gente alcança, que a gente consegue mensurar a distância que nós estamos até chegar lá. Okay? Então prepare a sua agenda, prepare os seus materiais, conheça muito bem a sua empresa, a história da sua empresa, a história dos fundadores da sua empresa, tá? A história do desenvolvimento do seu produto. Separe com você nesse momento de preparação já dos seus clientes, tá? Aqueles melhores clientes que você tem, um vídeo deles falando bem de você como vendedor, primeiramente, isso é super importante. Em segundo, falando bem da sua empresa. Em terceiro lugar, falando bem do seu produto. Então, siga exatamente essa ordem. O teu fiel cliente, primeiro, fala bem de você, depois ele fala bem da sua empresa e depois ele fala bem do seu produto, tá? Então, ele tem que... isso é a prova social, né? Ele demonstra que deu certo para ele. Ele demonstra que comprou de você o seu produto, o seu serviço e deu certo para ele. Foi a solução que ele esperava. E será muito bom se ele ainda disser que tinha procurado muito em muitos outros lugares e não tinha dado resultado, tentou durante um ano inteiro, até que ele te encontrou, e graças a Deus que ele te encontrou, tá? E vai demonstrar toda essa felicidade, como é que ele tá, os resultados que ele obteve. Então isso tudo é preparação, nós estamos falando de preparação, tá? Uma demonstração de um cliente seu falando bem de você vale muito mais do que 1000 horas de apresentações suas, tá? Por quê? Porque é um terceiro falando de você, não é você tentando se vender, tentando vender o seu produto, é uma pessoa que teve resultado vendendo por você. Tá? O teu cliente virando um cabo eleitoral seu, o teu cliente virando aquele fã do fã-clube mesmo, que vai para cima, que defende, que exalta, que fala bem, que está ali, que fala que é o melhor. Tá? Então isso tudo é preparação. Se prepare também com respeito às objeções. Quais são as principais objeções da sua área, do seu segmento? Se prepare para isso. Estude quais são as 5 melhores empresas do seu segmento. Estude quais são os 5 melhores produtos, os produtos mais vendáveis, quais são as objeções, as 5 objeções que são mais ouvidas. Descubra quais são os 5 melhores vendedores da sua indústria, tá? Da sua área. Compre livros sobre os temas das vendas, compre livros sobre estratégia de venda, venda online, offline, venda por telefone, venda utilizando ali o WhatsApp, utilizando as mídias sociais, aprenda a fazer vendas, copy, página de vendas também. Mas peraí, eu sou vendedor, eu não sou web design. Aprenda a fazer página de vendas, tá? Aprenda a fazer página de vendas e eu vou te dizer mais, tenha o seu próprio site, isso tudo é preparação. Por que eu tenho que ter o meu próprio site? Eu não sou empresa, eu sou um vendedor. Olha só. Você é o seu negócio.
Aprenda isso, você é o seu negócio, tá? Então, se você tiver o seu website, tiver ali o seu portfólio, colocar ali conteúdos relevantes, falar sobre o seu atingimento de metas também, inclusive que você está aprendendo aqui comigo hoje, colocar ali depoimento de clientes falando bem de você, lembra? Falando bem de você. Se algum dia você sair desta empresa, você levou consigo todo o know-how. Você vai poder vai se apresentar de forma muito mais profissional. Imagine chegando um e-mail seu de apresentação com um site seu, e quando esse futuro, esse prospect, né, que você está buscando aí para te contratar, tá? Porque você vai estar se vendendo. Então, o teu novo patrão é um prospect, tá? Então, você está se vendendo para ele e recebe uma carta de venda sua, recebe um e-mail muito bem formatado, porque você já estudou copy também, e dentro desse e-mail tem lá um site seu, um link para ir para o seu site. Quando ele vai para o seu site, tem um vídeo seu de apresentação, né, se apresentando, falando dos seus resultados, o que você já fez, das empresas que você passou, o número de faturamento total que você fez ao longo dos anos. Imagina isso. Vídeo ali de uns 12, 20, 30 clientes de empresas diferentes falando bem de você, de como o seu atendimento é especial. Uau! Imagina isso. Se você for um gestor de equipe, imagina as equipes por onde você passou e as pessoas que você treinou falando bem do seu treinamento, da sua postura como líder, como se desenvolveram com você, ou como cresceram com você. Uau! Tudo isso no seu site, no seu portfólio. Nesse momento, você vai passar a valer muito mais. Você vai passar a ser muito mais valioso, tá? Como profissional, como vendedor, como gerente, supervisor, como diretor de vendas. Então, se prepare para isso, pense muito além. Você é o seu produto, você é a sua empresa, tá? Do que nós estamos falando? De preparação. Então, eu estou te convidando aqui, você entrou para esse curso para estar acima da média. Eu não aceito que você seja mediano e você também não pode aceitar. Você não pode aceitar, tá? Ser um vendedor mediano é terrível. Ser um vendedor mediano é ser um fracassado, tá? Então, você tem que estar acima disso, muito acima da média de vendas, tá? E isso aí é o primeiro passo, é a parte da preparação. Deixa eu te fazer uma pergunta super importante. Você é vendedor? Você é vendedora? Quantos livros de venda você leu no último ano? Quantos? Quantos livros de venda você leu no último mês? Parabéns se você leu, tá? Parabéns. Você tem assinatura de algum periódico de vendas? Você acompanha treinamentos diários, semanais, mensais de vendas? Ou é só um treinamento por ano? Se for um treinamento por ano, você está num ritmo terrível, tá? Você tem que ampliar esse seu ritmo aí de treinamento. Tem que refazer treinamentos, ir para novos treinamentos, ir para mentoria, tá? Inclusive, nós temos uma grande mentoria aqui e depois você vai saber mais sobre essa oportunidade, tá? Se você quer crescer, se você, além de vendedor, você já entendeu que você é o dono da sua marca, você é uma marca viva, você é o seu próprio negócio, eu quero te convidar também para a mentoria Prospere, tá? Então é focado para empreendedores, é focado para quem quer crescer, um crescimento exponencial, ok? Então vem comigo, vem para essa mentoria também, mentoria Prospere. Você vai ter um link aqui para você poder estar conhecendo melhor sobre a mentoria. Eu abro algumas vezes no ano, ok? Bom, então estou falando aqui de preparação. Quando eu falo de preparação, você tem que saber também sobre o seu público, como é que o seu público fala, como é que o seu público se veste, tá? Você vai se vestir de acordo com o seu público, de acordo com como o seu público fala, sobre a comunicação que o seu público tem, tá? Então você vai se vestir, vai falar, vai parecer e se comportar ou como o seu público é, ou sobre o assunto que você está falando com o seu público, ou sobre como o seu público gostaria de se comportar, gostaria de ser, gostaria de se parecer, gostaria de falar. Percebe? Então, ou você é exatamente como ele, ou você é como o tema, ou você é como ele gostaria de ser. Tá? O futuro do seu cliente. Então é tudo isso. Por que eu estou aqui de terno e gravata? Porque o meu ramo exige isso de mim. Tá? Isso aqui já é o meu natural do meu dia a dia. Tá? Então eu comecei no ramo de vendas já há mais de 10 anos atrás e eu fui evoluindo até me tornar diretor de vendas e depois comprar o meu próprio negócio e montar algumas outras empresas, inclusive em outras cidades também. E aí eu percebi como vendedor que quando eu me vestia de social, eu era melhor visto, tá? Quando eu atendia um cliente vestido de social, ele me dava mais atenção. Lembrando, eu comecei muito jovem nas vendas, né? Mas pela minha postura, o posicionamento, a linguagem não verbal, eu comecei a me preparar e estudar isso desde o meu primeiro dia em vendas.
eu me lembro que eu já saí de lá, comecei a assistir vídeos no YouTube, me preparar. No meu primeiro salário, primeira coisa que eu fiz, eu investi meu salário em um curso, em um treinamento, eu assinei um periódico de vendas, eu comprei vários livros de vendas e comecei a estudar. 6 meses depois eu já era supervisor da equipe, porque eu já tinha ultrapassado todos os faturamentos. Eu era o melhor vendedor dentro da franquia, tá? Eu estava entre os melhores do Brasil. Éramos 400 franquias no Brasil naquela época, tá? E eu estava entre os top vendedores já em 6 meses apenas. E antes disso eu não entendia quase nada de vendas, venda profissional. E como é que eu alcancei isso? Com muito estudo, preparação, tá? Nós estamos num mundo que é muito concorrido, tá? Então é normal que as pessoas se dediquem apenas 8 horas por dia para o sonho delas, apenas 8 horas por dia no trabalho, apenas 8 horas por dia para produzir, para se desenvolver. Não, então tudo aquilo que você fizer acima dessas 8 horas, além dessas 8 horas, vai te colocar à frente, tá? Então, se além das suas 8 horas de trabalho, você se desenvolve, você estuda vendas por mais 1 hora, você já está ganhando essa hora extra, está indo para cima. Se você faz hora extra no seu trabalho, você vai ter 1 hora a mais de produtividade. Se além de fazer 1 hora, 2 horas extras por dia no seu trabalho, você ainda chega em casa e estuda por mais 2, 3 horas ainda sobre vendas, você vai estar 5 horas por dia à frente da grande maioria. Imagina isso ao longo de um ano. Ao longo de um ano, você vai estar mais de 1.500 horas à frente da grande maioria, tá? E em 3 anos, você já vai estar aí praticamente com um MBA só em vendas, tá? De estudo focado em vendas. Em 4 anos, você já tem aí uma graduação, mais a pós-graduação, já um especialista em vendas, um especialista em sua área, estudando 3 horas por dia e aplicando durante 10 horas por dia, 9, 10 horas por dia, tá? De aplicação prática do conteúdo estudado. Então, isso que você está vendo aqui agora, você vai aplicar, tá? Eu te falei desde já que você tem que ler bons livros, você tem que ler bons livros, inclusive livros que estão muito além da sua área, a área de vendas, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha o livro que eu estava lendo. Bilionários. Então, esse livro aqui, ele muito bom, nos dá excelentes ideias, tá, de vendas. Basicamente, ele fala que tudo que está na nossa casa, a maioria das coisas é feita aí por um bilionário. Bilionários, eles pensam fora, né, da caixa, eles são disruptivos, eles percebem que o público precisa, eles entregam o que o público precisa. E se o público não precisa da solução que eles identificaram, que eles criaram, então eles criam o problema. E vendem também a solução, tá? Olha aqui, ó. Até onde você vai. Até onde você vai, um livro que trata sobre o seu potencial, sobre o sucesso, tá? Então você precisa fazer isso, você precisa estudar, você precisa ir além, você precisa se desenvolver, precisa ler sobre vendas, mas também ler outras áreas, você precisa manter a sua cabeça aberta, tá? Você precisa se manter aberto realmente para receber mais criatividade, tá? Você precisa utilizar a sua imaginação. Então nós temos a imaginação criativa e nós temos a imaginação que é especializada, ou seja, aquela imaginação que a gente, através do estudo, né, a gente vai juntando temas e cria algo novo, tá? Então, temos essa imaginação e também temos a imaginação criativa. A imaginação criativa ela é disruptiva, é aquele gênio, é algo que vem do inconsciente para a gente, tá? E como é que a gente atinge isso aí? Estudando áreas afins, outras áreas, tá? Vendo bons filmes, bons vídeos, conversando com outras pessoas, desenvolvendo o teu networking, tá? Faz parte da preparação você desenvolver um networking, você desenvolver uma rede de contatos, uma rede de trabalho que vai te levar para cima, tá? Presta muita atenção nisso. Você precisa ter uma rede de trabalho, você precisa criar um mastermind para vendas. O que é mastermind? Mastermind é uma mente mestra, é uma reunião de 2 ou mais pessoas. É muito bom se você fizer um mastermind com 10 ou 12 pessoas, tá? Mas a partir de 2 pessoas já dá para fazer. Então, 2 ou mais pessoas que vão trabalhar unidas em um espírito de perfeita harmonia para o crescimento de todos, de todos. Então, você vai dar ideias para o crescimento dos outros, eles vão dar ideias para o seu crescimento também. Vocês vão se treinar, vocês vão conversar sobre isso, vocês vão criar projetos, vocês vão para cima, vão empreender, vocês vão tocar o terror nas vendas mesmo, tá? Isso aí vai te levar para cima, sempre para cima, sempre para cima, para os próximos níveis. Quando a gente fala de networking aqui, eu te convido a entrar no network que seja difícil de entrar. Eu te convido a entrar no networking que exige muito de você, tá? Então, entra aí no networking que exige que você aprenda um segundo idioma, por exemplo. Desenvolva um segundo idioma, tá? Inclusive, quando eu estou falando aqui de novo idioma, é bom porque
nós pensamos, nosso pensamento ele é verbal, tá? A gente conversa, né? Mentalmente. A gente cria imagens e cria diálogos internos. Nosso pensamento ele é verbal. Então, se você consegue aprender um novo idioma, você tem uma segunda forma de pensar. Um terceiro idioma, você tem uma terceira forma de pensar. Ou seja, você vai conversar com você vai ver de perspectivas diferentes. Tá? Eu estou falando aqui de cursos e agora eu vou falar de algo um pouco mais disruptivo. Há um tempo atrás eu estava conversando com a minha esposa sobre cursos e eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a investir em cursos, em formações além do Brasil, quer dizer, vou estudar aquilo lá que está no exterior, né? Aqueles cursos que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, aqueles cursos que vêm realmente de fora, assim. Por quê? Porque a gente tem aplicativos que traduzem o idioma para a gente no tempo real, traduzem ao vivo. Então, eu não preciso me prender apenas em aprender coisas que quem fala português, tá? Mesmo que eu não domine, por exemplo, o espanhol, eu posso ouvir alguém que é muito bom dando um curso, um treinamento, uma palestra em espanhol, e através de um aplicativo eu consigo ter a tradução em tempo real e acompanhar em tempo real aquilo ali. O que é isso? Isso é algo disruptivo, tá? Isso é ir para cima, é ir para frente, tá? Então, a gente está tratando só de preparação até agora, percebe? Quando eu falo de preparação, eu falo de você ver os vídeos, ler os livros, ouvir áudios, é fazer anotação também, tá? Fazer os resumos ali, anotar os seus insights e depois voltar nisso. Eu tenho vários cadernos de insights, de ideias. Inclusive, eu tenho um caderno que é o caderno das ideias, tá? Eu tenho outro caderno que é o caderno do sucesso. Então, tudo aquilo que é o meu estudo para o sucesso, tem o caderno das vendas. Então, tudo aquilo que eu estudo para as vendas, eu coloco ali. Então, eu vou anotando nos meus cadernos, meus vários cadernos, né? Aquilo que eu vou aprendendo do conteúdo, eu vou absorvendo. Isso vai me dar repertório. O repertório é muito importante. O que é repertório? Repertório é conhecimento. Repertório é a quantidade de sabedoria, de informação, de conhecimento, de entendimento que você tem. Como você consegue transmitir isso para as pessoas, o repertório vai te ajudar a entrar nas conversas mais diferenciadas, tá? E se mostrar alguém útil. Dar realmente uma informação que seja útil. Então, o repertório vai te fazer ser uma pessoa importante para a rede de contatos, para o networking, tá? Então é importante você ter um bom repertório, porque ninguém quer perto de si alguém que só pega, só suga, só quer, só recebe, né? A gente também quer receber algo em troca, na verdade. A gente também quer estar recebendo algo, recebendo alguma ajuda, um feedback, recebendo ali talvez uma informação que para a gente vai ser muito útil, tá? E isso dentro do network não é cobrado, as informações vêm e vão de graça, porque é para o crescimento do grupo, crescimento daquele ecossistema, tá bom? Então, prepare-se, inclusive, para conseguir chegar nas pessoas certas para criar aí o seu bom network, a sua rede de contatos, tá? Cuide também da sua mente, da sua mentalidade. É muito importante você cuidar da sua mentalidade. Por quê? Porque os seus pensamentos vão direcionar toda a sua vida. Sobre tudo que você deve guarda no teu coração, porque dele procede as fontes da sua vida. Nesse texto de Provérbios, está na Bíblia Sagrada, quando o escritor Salomão ele fala do coração, ele está se referindo à mente. Então, sobre todas as coisas, guarde a sua mente, os seus pensamentos. Por quê? Porque deles vêm os caminhos para a tua vida. Tá? O seu direcionamento da vida vem da forma que você pensa. Os seus pensamentos são originados das suas crenças. O que é a crença? A crença é a sua forma de ver o mundo, são os seus filtros mentais, seus filtros emocionais, são, entre aspas, a sua certeza, as suas convicções mais profundas, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui de crença. Alguém pode ter a crença de que o dinheiro é a raiz de todos os males, isso é crença. Se essa pessoa se tornar um vendedor, vai ser um vendedor péssimo, vai receber péssimas comissões, vai estar num péssimo trabalho e nunca vai ser reconhecido. Por quê? Porque a profissão de vendas é a profissão mais bem paga do mundo. Mas, se a crença dessa pessoa é que o dinheiro é a raiz de todos os males, logo ela não quer mal. Então ela não vai querer o dinheiro, tá? Então isso é uma crença equivocada. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é. Mas uma coisa, a falta de dinheiro traz males terríveis, terríveis. Você já enfrentou a falta de dinheiro? Já enfrentou a escassez? Traz realmente resultados terríveis. Falei de resultado, tudo na vida é resultado. O dinheiro que você tem é resultado, o dinheiro que você não tem é resultado. Resultado. A casa que você mora hoje é resultado. A casa que você não mora é resultado. Ter aluguel ou casa própria é resultado. Ter carro ou não é resultado, tá? Ter uma vida feliz ou triste é resultado. Tudo isso é resultado. Então, qual é o resultado que você tem produzido? Esse resultado vem de onde? Das suas crenças. Então, as suas crenças gerar seus pensamentos, vão gerar os seus sentimentos, que vão gerar a sua comunicação, a sua ação, o seu resultado. Se você mudar a sua crença, você muda tudo, tá? Então, como é que eu mudo a minha crença? Estudando, se preparando, tendo network,
conversando com os campeões, estando nos grupos dos campeões, tendo novos ambientes, ambiência nova vai te levar a nova experiência, tá? Isso aí vai mudar suas crenças, tá? Então, se prepare de verdade, se prepare para o sucesso. Acredite, o sucesso, ele não acontece por acaso. Não acontece por acaso, não é de uma hora para outra, tá? Sucesso não é repentino. Sucesso leva algum tempo para acontecer, mas você está comigo, está nesse treinamento para encurtar o seu tempo, tá? Então aqui eu vou te entregar o máximo de informação, vou te entregar tudo, tá? Lembre-se que a venda, ela começa onde? Na mente. Começa na mente. Então você tem que se preparar para chegar no seu cliente. Quando você for atender um cliente, for fazer uma ligação, for visitar o cliente, for escrever para o cliente, é via WhatsApp, é no 1 a 1, frente a frente, tá? Você vai primeiro mentalizar esse processo de vendas. E vai mentalizar as etapas, vai mentalizar a conversa, e vai mentalizar que tudo deu certo, vai visualizar o fechamento, vai visualizar o cliente feliz, vai visualizar o pós-venda muito bem feito, vai visualizar indicações, vai visualizar e fazendo aquele vídeo excepcional falando do seu atendimento, falando de você como profissional, falando da sua equipe, falando da sua empresa, do seu produto, falando como resolveu o problema dele, como foi rápido, tá? Você vai imaginar tudo isso. Isso vai te colocar num estado emocional e mental extremamente positivo, entusiasmado. O entusiasmo passa, suas emoções transparecem, tá? E quando você estiver diante do seu cliente potencial, ele vai perceber o quanto você está bem preparado para aquilo ali, o quanto você realmente está disposto, o quanto você acredita no que você está vendendo, o quanto você, de fato, acredita naquilo que você está entregando para ele, tá? Então, se prepare, esteja de fato atento a tudo, cuide da sua observação, tá? Cuide dos seus trajes, do seu tom de voz, velocidade, volume vocal, cuide da sua roupa, cuide da sua aparência, porque tudo isso é comunicação. Se posicione, tá? Se posicione da forma correta, se posicione como um grande vendedor, se posicione como um solucionador de problemas, como um consultor pessoal para o seu cliente. Você está querendo realmente o bem dele, o melhor para ele, está querendo o crescimento do seu cliente. Se prepare não para fechar uma venda, mas se prepare para fazer uma amizade, tá? Fazer uma amizade. Muito mais que fechar uma venda é fazer uma amizade, porque se você cria um relacionamento, cria uma amizade, você vai ter sucessivas vendas através desse processo, tá? Bom, no próximo momento a gente já vai partir agora para o segundo passo da venda. Revise essa aula quantas vezes for necessário, pelo menos 3 vezes, tá? Eu te dei muita informação aqui num curto espaço de tempo, então revise essa aula, isso é preparação.